Beleza. Ó, a gente tem, eu acho que o tema principal aqui, o mais importante, é a tal da Vorstellung de novo. Posição das palavras na Hum, frase. Eu comentei um pouco sobre isso na aula anterior. Esse tema, ele é um tema muitíssimo amplo, ele varia de acordo com a gente, com o nível do curso, né? Quando vai aprender o passado, por exemplo, tem novas coisas, né, a respeito da posição das palavras na frase. Quando aprende oração subordinada, tem novas regras. Até no C2 tem novidade nisso aqui. E na aula anterior eu comentei que a gente tem então as frases afirmativas, que tem que ter o verbo sempre na posição 2. A gente estava treinando coisas muito fáceis, né? Vou colocar essas frases mesmo, por enquanto. Ich komme aus Rio de Janeiro, por exemplo. E essa aqui é uma frase afirmativa e tem que ter, então, esse verbo sempre na posição 2. Elas uhum. são chamadas de Aussage, Aussage. afirmações. A gente tem também o imperativo, imperativo, que vai ter o verbo na posição um. Por exemplo, lesen Sie bitte den Text. Aqui eu já estou usando um acusativo que o pessoal não conhece, mas você sabe, Uhum. então vamos nós. Nesse caso, o verbo tem que ficar na posição um. É uma regra para você usar o imperativo. Em tese, português também é para ser assim, né? Mas Ah, essas regras assim de posição de verbo na frase, quando vai para a língua viva, nem sempre elas são respeitadas. E a gente tem as perguntas. Tem ok. primeiro as chamadas Ja, Nein, Fragen. E as V-Fragen? Perfeito. As Ja, Nein, Fragen vão ter também o verbo na posição um. Então fica kommst du aus Rio de Janeiro, etc. A diferença dela para o imperativo, uai, é um ponto de interrogação. E o contexto também, né? Fora a entonação. E as V-Fragen, como você mencionou. Que essas aqui vão ter de novo o verbo na posição 2, às vezes na posição 3. Isso acontece porque a posição um é ocupada pelos pronomes interrogativos. Então, wo wohnst du, por exemplo. A gente tem um pronome interrogativo na posição um verbo na posição 2. Falei que pode estar na posição 3 é porque a gente tem, por exemplo, alguns pronomes interrogativos como welche, que pedem um substantivo logo em seguida. Por exemplo, welche Sprache sprichst du? Uhum. Então você acaba colocando o verbo aqui na terceira, né? Não é que é na terceira, ele tem que vir depois dessa locução que é formada pelo pronome interrogativo e caso ele peça alguma outra coisa, então forma uma locução e o verbo vem logo em seguida. Estamos aqui na Vorstellung, não fomos longe. Aham. Hoje tem uma novidade que a gente vai usar sobretudo não, né? Eu diria que somente na Aussage, nas frases afirmativas. São as inversões de período. Quer dizer, existe um recurso estilístico em toda língua que está baseado mais ou menos no seguinte: você desloca para a primeira posição aquilo que você quer dar ênfase ou aquilo que que você quer que tenha mais destaque na frase. Em português, por exemplo, eu posso falar assim: hoje, é, a economia brasileira apresenta soluções inovadoras, sei lá. Uhum. Esse deslocamento aqui, colocar hoje no começo da frase, ele está informando o leitor, assim, de maneira implícita, que essas inovações estão acontecendo hoje e é importante que o leitor entenda que é hoje que isso está acontecendo. Você dá ênfase para isso.
Em alemão, você poderia reescrever essa frase, ahn, né? Deixa eu colocar primeiro na ordem direta do É, português. seria Reuter, né? Aham. Só Mas que colocar eu. primeiro na ordem direta, apresenta assim. Essa aqui é a ordem direta do português. Faltou hoje. É, esse tipo de construção aqui, ela não dá destaque para nenhum termo na frase, né? Nenhuma informação na frase. É no deslocamento que você dá essa ênfase. E o que acontece, né? Em português, quando a gente faz esse deslocamento, a gente coloca uma vírgula, nem sempre, né? Tá caindo essa vírgula, mas a gente colocava uma Aham. vírgula e recomeçava a frase. Bom, em alemão, aí a gente tem um problema, né? Vou colocar uma outra frase aqui, para não ficar tão complicado. Vou colocar Ich fahre heute nach São Paulo. Tinha usado essa frase na aula anterior. Essa é a ordem direta do alemão. Hum. Se eu quero destacar o termo em alemão, como eu fiz em cima aqui com a frase em português, eu posso, obviamente, deslocar para a posição um, mas o que acontece, você deve saber, né, é que o verbo permanece na posição 2. Você não recomeça a frase. Aí seria Reuter fahre ich nach São Paulo. Perfeito. Então, inversões de período existem em português, existem em alemão, elas cumprem a mesma função, só que existe essa regra que ela é inviolável da língua alemã, de que o verbo tem que permanecer na posição 2. Uhum. E isso vai gerar, então, uma inversão de período diferente do que a gente faz em português. E muitas vezes, né, no começo pelo menos, se estranha muito. Tipo, hoje viajo eu para São Paulo. Né? Meu Deus do céu, tá? Já estamos começando a ver os problemas da sintaxe do alemão. Né? Daqui a pouco é verbo no começo, verbo no fim. É, tem aqueles verbos que se separam, né? Os Trennbare-Verben. Exatamente, exatamente. Vamos usar um aqui, vai. Ankommen, chegar. Heute komme Komme ich ich an. ja in SP an. É isso. Não é o fim do mundo, mas acho que é uma novidade, assim. Hoje, então, a gente vai usar algumas vezes esse tipo de construção. Queria que a gente tentasse fazer isso, mas a gente vai conseguindo uma boa. Fora esse tema da Wortstellung, a gente tem coisas muito simples. São alguns adjetivos novos, finalmente os artigos definidos, todos eles, né? Nas aulas anteriores a gente ficou vendo muito der e die para as Uhum. profissões e para, tipo, o irmão, der Bruder, die Schwester. Agora vão apresentar os objetos inanimados e esses objetos têm gênero, né? Não é igual o inglês que é tudo it. Vida boa. É, o inglês tem essa grande vantagem. Não Tem um precisa professor de ficar, alemão. Perdão, falar. não precisa ficar decorando o gênero de objeto. Total, mas pô, até o francês tem, os objetos têm gênero também, né? Né? É muito exceção em inglês. Bom, der, das, die do plural. Tinha um professor meu que falava, professor alemão que eu tive, ele falava que quando a gente não soubesse, era só falar d, que seria, ele fala zoando em inglês, né? Como se fosse o d do inglês, assim. Eu, quando eu não sei, geralmente eu sempre coloco com di. Sempre falo com di. Quando eu não sei qual é o gênero, eu falo di. E torço pra a pessoa me corrigir logo em seguida. Ai, ai. Senão eu É, vou continuar cometendo o erro. obrigado. O pior é quando a pessoa tá conversando, ela não sabe o gênero, dá pra ver no olho dela, cara. Ela dá uma balançadinha assim no olho, abaixa a cabeça um pouquinho e fala, ela chutou. E é chato que não tem exatamente uma regra clara para os gêneros e as palavras, né? Meio que. Não tem. Eu acho que, tipo, tem aquelas. Tem aquelas que não são, tipo, necessariamente 100%, mas, por exemplo.
palavras com E no final são geralmente femininos, eu acho. Uhum. Mas Com I. não tem uma regra exata, né? Não é tipo português, né, por exemplo. É, exatamente, exatamente. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho disso depois. Tem um material aqui que ajuda um pouco. Essa era uma das dificuldades que eu tinha antigamente, era conseguir descobrir o gênero das palavras. Uhum. Bom, é, não, tem uma coisa para te ajudar aqui. Vamos fazer um pouco da lição e se sobrar um tempinho eu te mostro. Uhum. Beleza, então os artigos definidos, der, das, de, a gente teria de usar hoje os pronomes pessoais substituindo, então, as palavras que a gente aprender. Eu sei que hoje o tema são os móveis, então a gente vai falar tipo das Bett, nesse caso teria que colocar um as na frase, né, para Uhum. substituir, assim por diante. E alguns adjetivos novos, aí eu vou até abrir aqui. Né, a gente avançou um pouco assim, né, primeiro as relações parentais, estado civil, então eu estava falando muito desses adjetivos, ich bin verheiratet, ich bin ledig. Agora a gente vai falar dos objetos, então tem que ampliar um pouco esse tipo de vocabulário. Infelizmente ainda é muito curto, mas bora. A gente tem schön, e eu vou colocar os contrários, né? O livro não apresenta, mas eu vou pôr os contrários também. Hässlich, bonito e feio. Uhum. O que que nós temos aqui? Groß, ok. Groß und klein, grande e pequeno. A gente tem gut, schlecht. Tem também schlimm, que não é exatamente um antônimo de gut. Schlimm é tipo um ruim que é tão ruim que não tem antônimo nenhum. Ah, seria um ruim piorado. O pessoal fala assim, é um ruim que não pode ficar bom. Ah, tá, ok. Schlimm. E rola aqui modern, a gente pode então usar, vindo da aula anterior, o nicht como negação de adjetivo, ele funciona. Fora substantivos, ele pode vir antes de qualquer coisa na frase. Então, nicht modern, ou Uhum. naturalmente alt, velho, praktisch, nicht praktisch. O practice, eu também posso falar um practice? Existe. Parece que existe. Nunca tinha parado para pensar. Vamos ver no dicionário. Mas isso é mais fluido. Ah, existe. É mais fluido no alemão e no inglês, né? Tem com qualquer adjetivo praticamente você consegue formar. Ah, sim. Eu lembro uma vez também achei tão esquisito, eles têm interessante. Ah, esse eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar do um practice, mas eu não sabia desse um interessante, por exemplo. Ah, no interessante eu provavelmente falaria nicho interessante. Eu acho que tem a sonoridade deve ser melhor. Concordo. Unpraktisch. Boa, valeu. Unpraktisch, moderno. A gente pode colocar também modisch, na moda, e altmodisch, a moda antiga, que é diferente de nicht modisch. A moda antiga, nicht modisch, é tipo, não tá na moda. Uhum. Tá bom por enquanto? Acho que tá bom pra gente. Sim, acho que sim. É isso? É isso. Tá, pra terminar, né? O tema de conversação principal é a gente conseguir expor nossa opinião sobre alguns objetos. Então, falar se a gente gosta, se não gosta. E aí algumas fórmulas, né? Você pode falar das bet, ist, modern, né? Substituir depois com os pronomes. Es ist modern. Uhum. E o que eu acho mais importante, talvez, a gente conseguir articular frases mais longas. Ich finde, ich denke.
Ich glaube. O Glaube seria eu acho, né? Literalmente eu acredito, Eu mas acredito, né? tem esse Isso. sentido também. Você pode expressar opinião com ich glaube. Uhum. Essas três frases aqui são intercambiáveis. Finde, denke, glaube. Partiu? E tudo certo. Então partiu. So, Daniel, sag mir bitte dann, wir haben hier ein Bild auf dem Buch, na? Ja. Und schau mal den Titel, der Tisch ist schön. Jo. So, wir haben hier zwei Personen. Sie sind im Möbelhaus, okay, ich meine in einem Möbelladen, kennst du das? Möbel, Möbelhaus seria. Auf Português seria. Casa mobiliada. Ah, tá. Seria casa mobiliada. Ah, nein, das ist ein Möbelladen. Ah, Aber die Deutschen sagen auch Möbelhaus. Ich meine, das ist ein Laden, kennst du das? Laden? Laden, ich habe vergessen, der Laden. Kein Problem. So, in dem Laden können wir Waren, Produkte kaufen. Ne? Wir kaufen Dinge in dem Laden. Laden. Uma loja. Ah, okay, Laden. Ja. Ja, Laden. Auch das Wort, das Geschäft para Loja. Aber Möbelhaus, casa de móveis. Aham. Ah, tá, ok. Tipo que ó, Toque Stock. Isso mesmo. So, diese Personen sind da und ja, sie haben dann viele Möbel und sie suchen, na, sie suchen Möbel für ihrem Haus. Na, so, schau mal dann. Wir haben hier dann ein Bild, was noch ein Sofa, na, eine Lampe Und, und auch und, ein Tisch vielleicht hier. ja, ja, ein Tisch. So, sag mir, was denkst du? Na, wie findest du das Bild, das Sofa, die Lampe und so weiter? Äh, Ich finde das Bild uninteressant. Es ist ein normales Bild. Und ich finde das so, ich glaube, das Sofa ist confortável, como é? Bequem, boa, bem lembrado. Bequem, assim. Bequem. Ja. Ich glaube, das Sofa ist bequem. Da, die Lampe, né? Ja. Die Lampe ist modern schon. Der Tisch. Der Tisch ist, ich finde, normal. Also. Mhm. Ja, ich finde ihn auch normal. Aber ich glaube, wir können vielleicht den Wortschatz ein bisschen tief gehen. Ne? Schau mal dann, wir haben natürlich der Tisch, ou Mesa, Ja. Plural Tische. Aber hier vielleicht haben wir so nicht einen Tisch, aber, Entschuldigung, sondern einen Nachttisch. Nach Tisch. Mesa de cabeceira. Ah, okay. Zwei Ts natürlich. Seria o que a gente chama também de criado mudo, no caso? Ja, perfekt. Ich glaube auf Englisch Nightstand oder so. Não, no. Ja, sie sind ähnlich, são similares. So, wir hören dann Nummer zwei ganz schnell, okay?
Hier haben wir zwei Figuren, Personagen, sie sind Sibylle und Arthur. Aqui, Eu vou no banheiro rapidinho. tá bom. Jogar. Voltei. Ok. So, früher du mal bitte ganz schnell die Spiele das Audiodatei für die Lektion 4 Nummer 2, los geht's. Lektion 4. Der Tisch ist schön. Aufgabe 2. Na, wie ist das Bett? Möbel Stegmann. Das Bett, der Tisch, die Lampe. Möbel Stegmann. Oh, Arthur, guck mal. Der Tisch ist schön. Naja, der Tisch ist zu groß. Findest du nicht? Nein, das finde ich nicht. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Text B. Entschuldigung. Okay, Daniel. Na, ich glaube, du hast es gehört. Es gibt einen Lautsprecher. Kennst du das? Der Lautsprecher. Alto-falante. Ah, okay. Ja, und er sagt, der Tisch, das Bett, die Lampe. Lampe. Aber es gibt auch Personen im Hintergrund, no fundo, und sie stöhnen, ficam gemendo, Ja. um pouco sexual. Ja. Aber so, ich meine, die Personen sprechen dann in dem Audio und es gibt dann einen Satz, so, sie würde sagt, Arthur, guck mal, wir haben dann dieses Verb hier, das Verb gucken, sehr, sehr informell, ich finde Ja. sehr schön. So, Arthur, dá uma olhadinha, né?
Essa palavrinha mala aqui, muita gente tenta traduzir. Ela, infelizmente, não é tão fácil de traduzir assim. Eu entendo ela da seguinte maneira. Existem alguns recursos na língua para deixar a fala um pouco mais amistosa, um pouco mais amigável. Aham. E isso aparece muito em imperativo no alemão. Então aqui é um imperativo guck mal, né? Está pedindo para a pessoa olhar. Em português, o recurso que a gente tem para isso não aparece tanto no imperativo. Não aparece também no imperativo. A gente usa o diminutivo para isso. Ah, sim. Daniel, dá uma olhadinha ali para mim, fazendo um favor. Em alemão eles colocam mal, Mal. tem essa mesma função. Aber gut, machen wir dann Nummer 2. Es ist natürlich sehr, sehr einfach. So, Sibylle sagt, der Tisch ist schön. Was noch, ne? Was noch sagt Sibylle? Äh, Ich finde, Sibylle sagt, der Tisch ist groß und modern. Ich finde, acho que é isso. Modern, na gut. Und Arthur sagt, der Tisch ist nicht so groß, ist klein, ich finde. Aber ich habe vergessen o resto. Como seria o resto? Eu esqueci o resto. Ah, der Rest. Ah, ok. Das parece. So, okay, Sibylle sagt, der Tisch ist schön, Ja. schön und modern. Aber Arthur sagt, der Tisch ist zu groß. Nicht klein, aber zu groß. Ah, foi ao contrário isso. Ok. Ja. Und dann, ich glaube, Arthur guckt das Bett. So, er guckt das Bett. Und dann sagt er, hey, Sibylle, das Bett ist... Praktisch. Ja. So. Ganz schnell. Wir haben dann einige Wörter auf Deutsch. A gente tem algumas palavras em alemão. Que elas podem servir como intensificadores. Zu é um intensificador. Você pode colocar zu groß, zu modern, Uhum. zu gut. A questão é que zu, ele significa demais. Então, ele é um intensificador negativo. Grande demais. Ah, sim. O intensificador positivo é sehr, que traduziria por muito. Muito grande. So, hier Arthur sagt, der Tisch ist zu groß. Ne? So, das ist negativ. Ne? Eine negative Bewertung, uma avaliação negativa. Zu groß. Okay? So, wir hören dann das Audio weiter. Na, Nummer 3 gibt es noch einmal ein Audio. Los geht's dann. Jetzt sprechen wir über den Preis, na, oder die Preise, os preços. Okay. Aufgabe 3. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Wie viel kostet denn der Tisch? Der Tisch kostet 1.478 Euro. Was? 1478 Euro? Das ist aber sehr teuer. Finden Sie? Ja, das ist zu teuer. Tja, Und die Lampe? Was kostet die Lampe? die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot. So, Sie kommt aus Italien. Der Designer heißt Enzo Carotti. ach wirklich?
Vielen Dank. Bitte, bitte. Enzo Carotti. Die Lampe ist wirklich sehr schön. Und nicht teuer. Du, Arthur? Arthur! Arthur! Ach, Möbel Stegmann. Das Bett, der Tisch, die Lampe. Möbel Stegmann. Ok. Ah, agora que eu reparei que também outra coisa sexual. A Möbel Steckmann. Stecken. É enfiar em alemão. Hum. Steckmann. Daniel, wir haben dann hier neue Wortschatz, neue Wörter, ne? Das Mhm. Angebot zum Beispiel. Ah, Offerte. Ja, aber der Kaufmann sagt, das ist ein Sonderangebot, Offerte Spezial. Ne? Und auch einige Adjektiven, alguns adjetivos. So. Die Leute sagen hier billig, barato, teuer, caro. Ja. Und inzwischen, no meio, inzwischen haben wir das Wort günstig, que tá mais pro billig do que pro teuer. É tipo assim, Uhum. o preço tá bom. É um preço ok. É, Aceitável. não tá baratíssimo assim, mas é um preço bom. Uhum. Na gut, so machen wir dann Buchstaben A ganz schnell. Was passt, hören Sie das Gespräch etc. Bei 1 haben wir dann zwei Bilder, so Bild Mhm. A und Bild B. Na. Kannst du o, bitte Nummer 1 lesen? Der Tisch kostet 1478 Euro und das ist teuer. Das ist Nee, D. natürlich. Danke. Und bei Nummer 2, was denkst du? Die Lampe kostet 119 Euro und das ist billig. Na gut, ja gut. B und C. Okay, so, wir hören das Audio noch einmal. Jetzt müssen wir die Personen hier auswählen. Ich denke, escolher as pessoas. So, wer sagt was, né? Quem falou o quê? Ja. Und wir müssen auch das Gespräch ordnen. Tem que organizar também. Ah, sim. Aber vielleicht können wir, oder usando muitas palavras que o pessoal não conhece, só você. Aber vielleicht können wir dann, glaube ich, die Sätze lesen, né? A gente pode ler elas antes. Aha. Tá. Ja, bitte, wie viel kostet denn der Tisch? B. Brauchen Sie Hilfe? Der Tisch kostet 1428 Euro. Não, falei 20, falei 70 Euro. Ja, das ist so teuer. Das ist aber sehr teuer. Finden Sie? Sie kommt aus Italien. Der Designer heißt Enzo Carotti. Was kostet die Lampe? Die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot. Die Lampe ist wirklich sehr schön und nicht teuer. Okay, danke. Ganz schnell. Wir haben zwei Optionen. So können wir den Preis checken. Ne? Mhm. So, zwei Ausdrücke, zwei Konstruktionen. Wie viel kostet? Oder was kostet? Ja. Wie viel? Assim, how much? Ja. Was kostet um pouco diferente, mas é o que custa, né? O que custa?
Ah, sim. Das Verb kosten, ne? Custar. Verb. Machen wir dann, Moment, ich spiele das Audio noch einmal. Ok. Aufgabe 3. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So, so. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Hallo. Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Wie viel kostet denn der Tisch? Der Tisch kostet 1478 Euro. Was? 1478 Euro? Das ist aber sehr teuer. Finden Sie? Ja, das ist zu teuer. Tja, Und die Lampe? Was kostet die Lampe? die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot. So, Sie kommt aus Italien. Der Designer heißt Enzo Carotti. ach wirklich? Vielen Dank. Bitte, bitte. Enzo Carotti. Die Lampe ist wirklich sehr schön. Und nicht teuer. Du, Arthur? Arthur! Arthur! Ach, Möbel Stegmann. Das Bett, der Tisch, die Lampe. Möbel Stegmann. So. Na, sag mir dann bitte, na, Buchstaben A, wer sagt diesen Satz? Ja, bitte, wie viel kostet denn der Artikel? Entschuldigung, schon gemacht. Isabelle, ja. Brauchen Sie Hilfe, ist der Verkäufer. Gut? Der Tisch kostet 1478 Euro für o Verkäufer. Gut? Ja, das ist so zu teuer. Sibylle. Ja, Sibylle. Sibylle ist. Das ist aber sehr teuer, ist Sibylle auch. Und? Finden Sie, Verkäufer? Sie kommen aus Italien, der seine heißt Enzo Carotti, ist Verkäufer. Was kostet die Lampe? Ist Sibylle? Ja. Die Lampe kostet nur 119 Euro. Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot ist der Verkäufer. Und die Lampe ist wirklich sehr schön und nicht teuer, ist Sibylle. Ja, danke. Daniel, ganz schnell hier. Wir haben dann diesen Namen, na, Sibylle. Sibylle ist. E ó, esse Y, ele tem sempre o som de U com trema. Ah, Sibylle. Okay. Boa. Tipo, Analyse, etc. Psyche, oder Psychologie. Ah, verdade, psicologia. Ja. Tem esse somzinho, por isso que é meio esquisitinho. Toll. So, jetzt ordnen wir dann hier die Sätze, okay? So, Nummer 1 schon gemacht. Brauchen Sie Hilfe? Ah, aí ela pergunta da mesa, né? Se não me engano. Então é Ja, o A, seria o 2. Aí ele responde com o C, 3. gut. Aí ela reclama que é muito caro, então é o D. Na, Moment. Wir haben zwei Sätze hier. Das ist aber sehr teuer und ja, das ist zu teuer. Ah, tá. Então é o. O E, né? Depois o D, então, não é isso? Ja, aber schau mal, wir haben hier Buchstaben Ah, F. é. Finden Finden Sie. Sie?
Aí ela confirma. Então é o E. Ele pergunta F e ela responde com D. Aí ela pergunta quanto custa a lâmpada. Ih, ó. Ele responde com I. Putz, E aí também continua com G e finaliza com o J. danke. Das Adjektiv wirklich. Esqueci dele. É Realmente. realmente isso. Ó, Yeah. a gente vai ver já já. Adjetivo e advérbio em alemão, eles têm uma forma que é intercambiável. Essa forma que a gente está aprendendo aqui agora. Eu posso falar, por exemplo, das ist wirklich. Uhum. Isso é real. Mas se eu usar a mesma palavra antes de um verbo, das ist wirklich teuer, ou antes de um adjetivo, né? Ele se torna um advérbio. Isso é realmente caro. Deixa eu usar como um exemplo aqui como advérbio antes do verbo mesmo. Ah, posso falar hat das Möbel wirklich gekauft no passado. Quer dizer, ele realmente comprou o móvel. Uhum. Então, ele pode cumprir duas funções, como adjetivo e como advérbio. Quando ele vai ser adjetivo? Quando a gente tiver uma frase com o verbo ser, no predicativo, né? Em português que a gente chama. O restante, ele vai funcionar como advérbio. Existe mais na frente, né? Óbvio, o adjetivo sendo posicionado antes de um substantivo, né? Por exemplo, o sonho real, ou um sonho real. Uhum. Ein wirklicher Traum. O que acontece nesses casos é que a gente tem que declinar o adjetivo. Por enquanto, o livro está poupando a gente. E aí tem o Wirklichkeit, é realidade, né? Boa. Aí você substantivou o adjetivo. Uhum. Wirklichkeit. Você estuda Hegel, não, né? Não, é Schelling. Eu sei, tô te provocando. É que o Wirklichkeit é muito usado na filosofia. É, total. Ó, o número 4 é para a gente fazer uma dancinha aqui, de acordo com o gênero das palavras. Acho melhor não. Mas a gente pode ver aqui pelo menos vocabulário, vai. Zo, das Bet, das Bild, escrevendo aqui junto com o Aspect. plural. Das Bet. Das Bild, você conhece o plural? Eu não lembro. Nada. Bildar, nesse caso. Bildar. É. O plural é Que outro é, problema, né? Também, que não tem regra, né? é. Ah, eu vou esclarecer algumas coisas para você, eu acho. Porque tem como prever um pouco. Aham. Mas, de fato, é bagunçado. Essa é poltrona, né? Ias, essa é poltrona. Plural é igual ao singular, nesse Ah, caso. De lâmpada, die Lampen. já. Falso cognato, hein? Abajur. A lâmpada mesmo, esse é famoso, né? É a pera, de Biana. Que é, na verdade, Birna. é. Vamos colocar certinho. Biana é a pera mesmo, Uhum. mas eles falam de Glühbirne, a pera brilhante. Essa é a Ah, lâmpada. é a lâmpada. Ok. Mas eles vão falar lâmpada só com Biana também. Uhum. Der Stuhl, O banco. cadeira É, mesmo. Stuhl. Olha. Was noch? Wir haben dann hier das Sofa. Sofa, o de couch. Ja, gut. Plural de sofas, plural em S. Couch também é plural em S. Der Tisch, com mesa. Der Schrank, Der Schrank.
Die Schränke, Luchen, Armário. Und der Teppich. Luchen, die Teppiche. É o tapete. Perfekt. Certo. So, was haben wir noch hier? Só para pensar até onde eu vou contigo. Tinha dois exercícios em grupo aqui, é uma pena o pessoal não tá. Bom, de repente eu passo outras coisas para você, a gente termina na aula que vem. Ó, Uhum. ich glaube, wir können dann vielleicht eine kleine Konversation haben mit diesen Wörtern hier, ne? Ich meine den Wortschatz. So, sag mir dann bitte, was hast du in deinem Haus? Hast du vielleicht ein Sofa, einen Tisch, einen Schrank? In meinem Haus, ich habe eine. A sala de estar é como mesmo? Perdão? Wohnzimmer Esse Wohnzimmer. In meinem Wohnzimmer, ich habe äh, ein Sofa, ein Tisch, mit vielen Stühlen, okay. mit vier Stühlen und ein Teppich. Und in meinem Bettzimmer, meu quarto é Bettzimmer, não é isso? Schlafzimmer. Schlafzimmer ist. Ja. Und in meinem Schlafzimmer, ich habe einen Weißtisch, äh, zwei Schränke, Mit Umlaut. Schränke. zwei Schränke, eine Schränke für die Bücher und die andere Schränke für die, como é roupa mesmo? Desculpa. Die Kleidung. Die Kleidung ist. Und ich habe eine Bett also in meinem Schlafzimmer. Olha, olha. Daniel, bem no começo da sua fala, in meinem Wohnzimmer. Aqui deu uma derrapada bem no que a gente está estudando hoje. Aham. In meinem Wohnzimmer ich habe. Ah, é verdade, é. Ich meine, von Zimmer habe ich. Olha. Und so weiter. Gut, gut, lieber. So, ja, ich würde sagen, eu diria, ich liebe Teppiche. Ich habe hier in meinem Haus vielleicht 3 oder mehr Teppiche. Ich habe zum Beispiel in meinem Wohnzimmer, in mein Arbeitszimmer, ne? Hier mein Büro sozusagen, aber auch in meinem Schlafzimmer. Ne? Aber hier, Daniel, jetzt habe ich ein neues Haus und hier gibt es leider keine Schränke. Mhm. So, meine Kleidungen sind alle in einem großen Sack. Tá tudo num saco. Ah, sim. So, hier ist ganz unordentlich, leider. Ja. Aber der Rest habe ich. Ich habe viele Möbel. Das Problem ist nur die Schränke. Ne? Ja. In meinem alten oder in meinem vorheriges Haus, na minha casa antiga, gibt es viele Schränke, aber sie waren Einbauschränken. Armários embutidos. Ah, sim. Einbau. Ein So, Bausch. ja, ein bisschen problematisch, aber das geht. Na, tem aqui os exercícios de números. Acho que dá para passar. Tem, né? Seria ideal a gente fazer todo mundo junto, esses aqui. Ja. Eu vou fazer o seguinte contigo. Tem duas coisas que eu acho que seria bom acrescentar nessa lição. Eu vou explicar aqui para você e a gente fecha, até porque vai tomar um bom tempo. Mhm. Primeiro, cara,
São os compósitos, que estão aparecendo à torta e à direita aqui. Segundo é o gênero das palavras, já que você Ok. mencionou. Vemos. Mas por qual? Pelo gênero. Bom, vamos lá. Esse aqui é um material, ele tem quase todos os casos. Eu consigo acrescentar mais alguns aqui, mais algumas outras situações que dá para prever o gênero das palavras. Ele apresenta de três formas, divide em três situações. A primeira é a situação em que o gênero da palavra bate com o sexo biológico da coisa. Quer dizer, a palavra ela representa uma coisa. Se essa coisa tem um sexo biológico, o gênero da palavra vai ter que ser igual ao gênero A da do. coisa. E, ó, por exemplo, aqui, der Mann, der Student, der Professor. Isso aqui é bastante óbvio, mas é uma forma de entender o gênero também em alemão. Vai ser muito útil para as profissões, né? Todas as profissões, elas vão ter, a palavra vai ter o mesmo gênero da pessoa que exerce a profissão. Uhum. Der Kellner, por exemplo, etc. Fora as profissões, a gente tem algumas palavras que indicam também uma pessoa com sexo, igual der Mann, die Frau. Uhum. Profissões femininas terminam em IN, a palavra também vai ser sempre feminina. Studentin, de Professorin, de Kellnerin, e Ja. so weiter. Esse é o primeiro caso, menos útil de todos, mas o B é bastante útil. Aqui começa a tornar possível para a gente entender, ou pelo menos arriscar o gênero da palavra de acordo com a terminação dela. Aham. A gente tem, por exemplo, então, algumas palavras que terminam em ER, que elas costumam ser masculinas, né? Vou pedir para você entender isso aqui da seguinte maneira. Não dá para afirmar que todas são, tem até algumas exceções escritas aqui, Uhum. mas essa terminação, né, na maioria dos casos, ela é masculina. Então, ela abrange um número grande de palavras. A gente tem aqui der Fehler, tem também der Lehrer, volta para as profissões, né, que são exercidas por homens, né? Der Computer, der Drucker, a impressora, Uhum. der Rechner, a calculadora, por exemplo. Tudo masculino. Algumas exceções aqui. Fenster, Leiter. Fenster, neutro. Leiter pode ser a escada. Aqui é a escada. Uhum. Feminino. Pode ser der Leiter também, mas aí é tipo seu gerente, seu coordenador, seu primeiro chefe acima de você. Outra terminação tipicamente masculina. Der Schmetterling. Terminação L-I-N-G. Uhum. Ou borboleta. A gente tem der Liebling, favorito, e mais algumas palavras com essa terminação. Sempre masculina essa aqui. Pode partir para o abraço, nesse caso aqui. Tá faltando algumas, hein? Terminação ismos, por exemplo, der dualismos, der feminismos. Sempre que tiver o ismos, é masculino também. Ah. No livro do C1, tem mais. Já pego lá para você. Neutros. Bom, a gente tem duas formas de diminutivo em alemão. Elas são iguais, né? Não tem diferença entre elas, mas uma termina com schen, outra com lein. Depende de como a palavra termina. Eles vão escolher schen ou lein para ficar mais confortável a pronúncia. Só isso. Uhum. Cara, é tudo neutro. Diminutivo em alemão é sempre gênero neutro. Aham.
Häuschen, a casinha. Das Bärlein, o riachinho. Uhum. Conectando com o caso acima, do gênero bater com sexo, gênero da palavra bater com sexo, a gente tem, por exemplo, de Mädel, que é a moça, mais diminutivo, das Mädchen, que é a garota. Uhum. Ou a mocinha, né? Aí, como você colocou o diminutivo, a palavra vai, então, para o gênero neutro. Isso aqui fecha o neutro, viu? Ah, tem também, né, das Experiment. Né? Terminações em ent. Esse é do C1. Aparece no C1. E agora o feminino. Bom, já não sei se já falei com vocês sobre isso. Feminino é o que tem de mais regular na língua alemã. Então, enquanto tá o masculino e o neutro tudo bagunçado, o feminino é muito mais certo, muito mais Bem mais direto. muito mais regular. Sempre falo assim nesses temas difíceis, quando vocês precisam se apegar a alguma coisa, vai para o feminino, porque lá Uhum. dá uma segurança. Assim. Terminação em T. Bifar, a jornada. Essa terminação, nem sempre, mas quase sempre é feminino. Terminação em E, de Reise, a viagem. Também nem sempre, mas quase sempre. Daqui para baixo é tudo sempre feminino. Uhum. O NG, de Zeitung, jornal, feminino. Todo o NG é feminino. Heit, kite. De novo, é a mesma terminação, só muda para ficar mais confortável a fala. Freiheit, liberdade. Fröhlichkeit, alegria. Uhum. Feminino, Heitkeit. Die Mannschaft, o time, né? Uhum. Mannschaft é o tipo, grupo de homens, mas time de futebol é uma Mannschaft. Die Bäckerei, padaria. Cara, bateu o olho nisso aqui, feminino. Uhum. Exatamente agora, no nível que a gente está, talvez fique ainda um pouco difícil, porque essas palavras aqui são abstratas, né? Schaft, Heit, Kite, elas fazem um processo de abstração. Uhum. Mas as de cima, você já pode arriscar. Por exemplo, de Lampe é igual de Reise, por exemplo. É. Dá mais alguns aqui, vai. De Übung, o exercício. Tem vários, né? Com NG. Corresponde ao nosso são, tipo, avaliação. Uhum. Heit corresponde ao nosso dade. Então, Freiheit, liberdade, por exemplo. Die Wirklichkeit. Realidade. Esse aqui, vai mais longe, ele é um processo de substantivação de adjetivo. Uhum. Frei, livre, Freiheit, liberdade. Fröhlich, alegre, Fröhlichkeit, alegria. Mannschaft, ok. Bäckerei, esse aqui é o ia, tipo de padaria, pastelaria. Você pode, por exemplo, colocar aqui de Lügerei. A mentiraria, quer dizer, um conjunto Uhum. de mentiras. Depois eu completo. Ah, lembrei de outro. Depois eu completo o quadro, mas tem, por exemplo, die Bilanz. Bilanz. Ja, Ans e Ends de insolventes. É muito C1 esse vocabulário. Bilanz é tipo o balancete da empresa. Uhum. Insolventes é quando a pessoa está quebrado. Está um substantivo aqui. Quebrado no sentido financeiramente. Né? A Sim. falência. Ah, sim. Também é sempre feminino isso aqui. Ans, Ends. Não está nesse quadro, mas esse eu tenho de memória. E o terceiro caso, que é muito útil também, que é por grupos de palavras. Bora, a gente tem
várias palavras que são masculinas, e isso é definido pelo grupo, elas são agrupadas, né? Elas são agrupadas de acordo com o tema. Por exemplo, Tageszeiten, horas do dia, manhã, tarde, noite. Wochentage, dias da semana. Monate, meses. Jahreszeiten, estações Uhum. do ano. Essas palavras aqui são todas que estão nesse grupo, né? São todas masculinas. Então, Tageszeiten, der Morgen, aí vem der Vormittag, que é tipo das 10 até o meio-dia. Der Mittag, der Nachmittag, à tarde. Mittag, meio-dia, Nachmittag, à tarde. Vor, antes, nach, depois, né? Literalmente é o antes do meio-dia e o depois do meio-dia. Der Abend, que é o comecinho da noite ali, é o evening. E aí, a única exceção, die Nacht. É, é. Vou, Eu... vou cantar, pode falar, perdão. Não, que acho que da indicação de Nacht. Ja. Dias da semana. Der Montag, der Dienstag, e assim por diante. São todos masculinos. Ou segunda-feira, ou terça-feira. Os meses. Der Januar, der Februar, tudo masculino. Uhum. Estações do ano. Der Winter, depois do Winter é o que mesmo? Primavera, der Frühling. Depois vem der Herbst, outono. Der Sommer, verão. Acho que é o contrário. Tudo masculino. Uhum. Himmelsrichtungen, orientações no céu. Ou A pontos Rosa dos... cardeais, né? a Rosa dos Ventos, né? É, por causa dos ventos. Der Norden, der Süden, der Osten, der Westen. Faltando Westen aqui. Tudo masculino. Wetter. São palavras relacionadas ao tempo, ao clima. É weather do inglês, né? Das Wetter. Der Wind, o vento. Der Regen, o chuva. É um punhado. Der Wind, der Regen, der Sturm. Isso aqui você conhece. Tempestade. Uhum. Der Orkan, furacão. Der Schnee, a neve, né? Ou neve. Exceção. Bivôlica, são a nuvem. Mas, ó, tá falando de eventos climáticos, chuta masculino. Uhum. Bebida alcoólica, masculino. Tirando a cerveja das Bia, masculino. Der Wein, der Schnaps, que é o drink, der Sekt, por exemplo, esse que eu gosto bastante, espumante, das Bia. É a exceção. Uhum. Para baixo fica mais chatinho. Tipo, marcas de carro, masculino também. Der BMW, der Mercedes, der Volkswagen, né? Olha, olha. Todas as marcas de carro são masculinas. No neutro, esse até que é legal. Né? Você pode falar que a calça é vermelha, a camiseta é azul, mas a cor mesmo, quando ela for substantivo, ela tem o Uhum. gênero neutro. Então, ou azul ou branco, das blau, das weiß, das rot, etc. Todas são gênero neutro. O amarelo. E o último, bem chatinho também, são as marcas de moto, né? Uhum. Os carros são homens, as motos são mulheres, é isso. Yamaha de Harley Davidson, é isso. Perfeito. 3 situações então, hein? Pra você se orientar. Já dá para dar um caldo, hein? É, tem a terminação e o grupo, né? De palavras. Hum, as mais importantes. O primeiro caso aqui, ele é óbvio, né? Tem o primeiro caso. Não, mas ele é óbvio, você tem razão, assim. Conta mais o B e o C.
Para fechar, já está aparecendo no nosso método, mas ele não quer apresentar ainda, não sei por quê. Queria esclarecer contigo as tais composita, são as palavras compostas em alemão. Uhum. A gente viu, por exemplo, eu usei, né, Einbau, Schrank, mas o livro colocou, por exemplo, Sonderangebot. E foram eles, não fui eu não. E, para você achar claro, mas o restante nem tanto, né, o alemão tem essa tendência a juntar as palavras e criar assim, um substantivo gigantesco. Ah, sim. Se você É, é, pega o exemplo, pega qualquer lei na Alemanha, palavra gigantesca, exatamente. porque vai juntando. O que tem de meme com isso, assim, é brincadeira. Esse processo aqui, ele segue algumas normas, algumas regras. Primeiro é o seguinte, todo compósito, esse tipo de palavra chama compósito, todo compósito tem que ter uma Grundwort, palavra fundamental, e uma, como é que ele chama mesmo? Tá aqui. Bestimmungswort, palavra de definição. Grund, chão, fundamento, Bestimmungs, definição. A Grundwort, ela é a palavra principal do compósito. E a gente tem que organizar o compósito inteirinho a partir dela. Ela também fica no fim do compósito, que aí de novo mostra essa tendência da língua alemã colocar o importante no final. Uhum. Bom, Sonderangebot. A gente tem a palavra das Angebot, que é a oferta. Sonder significa especial, é um adjetivo. Uhum. Nesse caso, das Angebot é a Grundwort e Sonder é a Bestimmungswort. O gênero vai ser sempre o gênero da palavra fundamental, da Grundwort. Então, se é das Angebot, também vai ser das Sonderangebot. Exemplos aqui do material. Der Spiegel e der Schrank. Spiegel, espelho, Schrank já vimos. Meu armário. Uhum. Der Spiegelschrank. O armário com espelho. E aí, né, observar a ordem das palavras. Como é o armário que está no fim, que é a palavra fundamental, né? Não é o espelho do armário, né? É o Uhum. armário que tem espelho. Então, viu um palavrão desse, vai lá para o fim. Nesse caso, as duas palavras têm o mesmo gênero, então não geraria nem dúvida, né? É. Mais embaixo, de Küche e der Schrank. Küche é a cozinha. A gente vai ter der Küchenschrank. O armário da cozinha, né? Isso aí. O gênero acompanha a palavra fundamental. Der Schrank, der Küchenschrank. Eu lembrei disso porque você falou essa palavra aqui. Ó. Você me pediu duas palavras. Wohnzimmer e Schlafzimmer. Ó. Wohnzimmer, a gente tem o verbo wohnen, que é morar. E das Zimmer, que é o quarto ou cômodo. Living room, mesma coisa. Quarto de habitar, quarto de viver, que é a sala. Sala de estar. Schlafzimmer, mesma coisa. Schlafen, dormir. Das Zimmer, não, quarto. Então, quarto de dormir. Um exemplo aqui, que está aqui no livro, que pode ser bom, que mostra para a gente que essa tendência pode se estender lá longe. Uhum. A gente já tem aqui um compósito, das Schlafzimmer. Dá para juntar isso com der Schrank. Fica der Schlafzimmerschrank.
Ah, é assim. Aí vai ficar o gênero vai ficar do gênero do Schrank, né? Perfeito. É der Schlagzimmerschrank. E juntamos três palavras. Para terminar, esse processo de aglutinação das palavras, ele pode acontecer com dois substantivos, der Spiegel, der Schrank. Pode acontecer com um adjetivo e um substantivo, das Sonderangebot. O adjetivo mesmo é com ele, Sondern. E pode acontecer com um verbo e um substantivo também. Uhum. Wohnen, schlafen, mais Zimmer. Então, ele é um processo amplo. Você tem sempre um substantivo, né? Mas você não junta só substantivos. Você pode juntar substantivo, verbo, substantivo, adjetivo. E substantivo, substantivo também. Para fechar, na hora de falar, a hora da pronúncia, pede-se que a gente faça uma pequena quebra entre as palavras. Uhum. Der Spiegelschrank, né, para deixar claro as duas palavras que estão no compósito. Der Spiegelschrank. Der Spiegelschrank. Gut. Der Der Spiegelschrank. Küchenschrank. Der Küchenschrank. Gut. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. É o Wohnzimmer. É, tem essa meio que uma respirada no meio, né? Wohnzimmer. Perfeito. Das É porque Wohnzimmer. cada uma dessas palavras que foram unidas aqui, elas têm uma sílaba tônica própria. Uhum. Aí você tem que demarcar elas. Wohnzimmer. Küchenschrank. Você vai ter duas tônicas, vai ter quantas tônicas tiverem, né? Igual ao número de palavras aqui do compósito. A última aqui. Der Schlafzimmerschrank. Schlafzimmerschrank, Uhum. etc. Der Schlafzimmerschrank. Aí, nesse caso do Der Schlafzimmerschrank, são duas quebras, né? Do Schlafzimmer e o Zimmer pro Schrank, né? Perfeito, isso aí. Der Schlafzimmerschrank. Ok. Bom, você tem alguma dúvida? Não, eu direto, foi tranquilo, de boa. Beleza. Pai, como tá só nós dois aqui, eu acho que eu vou fechar já, porque só em um fica, acho que um pouco cansativo para Sim. você, tá? Não, pra mim tudo bem. Tá certo. E aí eu guardei então os exercícios, né, em grupo para a gente fazer na aula que vem e a gente termina essa lição na aula que vem já também. Tá, perfeito. Beleza então, É Daniel. isso. A gente se vê na próxima terça, né? Próxima semana. Isso. A gente acorda de madrugada terça que vem também. Acordar 7 horas de novo. É. Mas se tudo der certo, até a próxima terça eu vou estar melhor de saúde. Que eu tô com... Mas é isso. Então, até a semana que vem, então. Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Dienstag. Bis nächste Dienstag.